Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Teremos novidades nesse vídeo sobre Franklin Carvalho, treinador português do Botafogo, que o Vasco tenta tirar lá do Glorioso, mas parece, né, que a expectativa de fechar com o treinador no dia de hoje, o Vasco estava confiante em relação a isso, parece que não vai acontecer, hein? A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. A gente vai falar também sobre Hernan Crespo, que definiu aí praticamente o seu futuro. Vamos falar sobre De Ossa também. Será que, com toda essa confusão, como fica a situação do De Ossa, né? Jogador que estava praticamente certo aí com o Vasco da Gama. Tem muita coisa aqui pra gente atualizar, meu amigo. Antes eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e conto com você, meu amigo vascaíno, se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Vamos direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e vamos começar falando aqui sobre treinador, né? O Vasco buscando aí o seu novo treinador para essa temporada de 2026. A bola da vez, o nome mais falado é Franklin Carvalho, treinador do Botafogo. Inclusive, né, as últimas informações confirmadas até pelo Globoesporte.com, era que hoje teria uma reunião, primeiro entre Franklin Carvalho e Botafogo, e depois entre o staff do treinador e o Vasco da Gama, para praticamente sacramentar esse negócio e o treinador fechar com o Gigante da Colina. Mas, pelo menos para o Botafogo, o Franklin negou qualquer negociação com o Vasco, tá? Após a atividade da manhã de hoje, onde ele deu treino normalmente lá no Botafogo, o Franklin Carvalho esclareceu a situação envolvendo o interesse do Vasco numa reunião interna lá no Botafogo. O treinador afirmou que não conversou com o Vasco e que apenas tomou conhecimento do interesse do Vasco nele por terceiros. Segundo ele, Admar Lopes, executivo do Vasco, tentou fazer contato, mas a resposta dele ao executivo do Vasco foi de que qualquer tratativa deveria acontecer diretamente com o Botafogo, já que ele possui contrato vigente e respeita essa relação com o Glorioso. O Franklin também negou que exista ou tenha existido qualquer reunião com o Vasco da Gama para tratar de uma possível contratação. Na sequência dessa reunião interna lá no Botafogo, o treinador passou o restante do dia ali reunido com a sua comissão técnica, planejando ali os próximos treinamentos e a sequência da preparação com o Botafogo. Então, aparentemente, né, ele vai permanecer no Botafogo, a não ser que ele tenha mentido lá pro Botafogo e vai se reunir com o Vasco vai pagar a multa dele para tirar ele do Botafogo. Então, assim, internamente, ele disse lá no Botafogo que não tem nada com o Vasco da Gama. Vamos aguardar, meu amigo, mas eu, sinceramente, eu disse aqui no vídeo anterior, né? Não gosto dessa contratação do Franklin Carvalho, não. Nesse momento, a torcida do Botafogo, por exemplo, tá doida que o Vasco feche negócio para poder levar o treinador, porque a torcida do Botafogo não gosta dele. Então, assim, é um treinador que não tem muita experiência no futebol brasileiro, é o primeiro trabalho dele agora no futebol brasileiro, esse no Botafogo. A vida toda foi auxiliar do Arthur Jorge, o Arthur Jorge que sempre foi o sonho do Vasco, né? Mas o Vasco não conseguiu pegar o treinador. E agora, com esse problema na justiça, aí que não vai conseguir mesmo, né? Aí o Vasco não consegue o Arthur Jorge e vai tentar o auxiliar, quem foi o auxiliar dele. Eu até brinquei no vídeo anterior, né? Sabor Arthur Jorge, sabor, não é o Arthur Jorge. Então, assim, acho que não seria uma boa pedida, não. Vamos aguardar, né? Deve ter mais novidades aí amanhã, durante o dia. A gente traz aqui no canal quando isso acontecer. Vou falar agora aqui sobre Hernan Crespo, né, que foi o primeiro treinador que o Vasco tentou após a demissão do Renato Gaúcho. O próximo passo de Hernan Crespo deve ser o futebol asiático. Sem clube desde março, quando foi demitido do São Paulo, o técnico argentino está negociando com o Al Sadd, do Catar. A equipe do Catar está sem treinador após a saída de Roberto Mancini, que deixou o clube na semana passada. O experiente treinador é um dos nomes cogitados para assumir a seleção italiana, né? No caso, o Roberto Mancini deve assumir a seleção italiana. O Crespo recentemente foi cogitado no Vasco, mas nenhuma das duas partes evoluiu no interesse de forma concreta. O argentino não tem interesse em continuar no futebol brasileiro e o Vasco foi atrás de outros nomes. O Crespo também recebeu sondagens ali de clubes da Arábia Saudita. A tendência, ao que tudo indica, né,
do treinador ir para o Oriente Médio. Ele já comandou o Al Duhail do Catar e o Al Ain dos Emirados Árabes entre 22 e 24. Então, deve retornar para o futebol dos Emirados Árabes, né, do Oriente Médio, o Hernan Crespo, até por isso não quis dar prosseguimento aí nas conversas com o Vasco da Gama. Afinal de contas, esse mercado paga muita grana, né? Agora tá explicado. Agora, vou atualizar aqui a situação de De Ossa, jogador colombiano que estava acertado, né, com o Vasco da Gama, até esse imbróglio na justiça aí que afastou o presidente Pedrinho. O Betis da Espanha, que tá vendendo o jogador do Vasco, né, até aceita a proposta que o Vasco enviou, mas só pretende liberar o De Ossa se o Vasco apresentar as garantias financeiras. E claro, né, o Betis está certo, o Betis está acompanhando toda essa situação, toda essa loucura que está o Vasco. Então, a resposta do Betis ao Vasco foi que, olha, a proposta é boa, eu aceito, vou aguardar mais uns dias, vocês se resolverem aí, mas só vou liberar o jogador mediante as garantias financeiras. E bom, essa é uma contratação que, bem provavelmente, quem estava tocando ali já era com a anuência do La Máquia, né? E, enfim, isso só vai acontecer caso consiga resolver na justiça aí e a venda, né, para o La Máquia volte a ser encaminhada. E o Vasco quer contratar o técnico do Botafogo, Franklin Carvalho, que havia sido, entre aspas, descoberto por John Textor e perdeu um pouquinho do seu espaço com a saída do investidor norte-americano. Tem reunião nessa sexta-feira com o Admar Lopes, o executivo de futebol Cruz Maltino. O Vasco tem buscado uma série de alternativas, quase todas de técnicos portugueses. Vasco Matos, que parecia ser a opção mais natural, acabou tendo alguma resistência do torcedor. E diante desse cenário, o Admar, que já tinha conversas com o staff do Franklin há alguns dias, marcou essa reunião para essa sexta-feira. Franklin tem salário baixo no Botafogo e percebeu que a situação, desde a saída do Textor para ele, não é das melhores, até por isso existe uma chance real de acordo. Importante registrar que desde que Franklin Carvalho chegou ao Botafogo são 16 jogos com 8 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, resultados bem melhores do que seus antecessores, cujo nome era maior e também salário. O Franklin, você vai lembrar, é auxiliar técnico de Arthur Jorge e já havia passado no Botafogo naquela temporada absolutamente vitoriosa de 2024. Franklin Carvalho tem 39 anos de idade e era auxiliar técnico do Arthur até o convite do Botafogo. Você, torcedor Cruz Maltino, gosta do nome? O que você pensa da possibilidade de tirar técnico do seu grande rival? Use o espaço para comentário e já opine sobre o tema, beleza? E Leila Pereira pode sim trocar o Palmeiras pelo Vasco, mas somente ao fim do seu mandato em dezembro de 2027, e quem fez tal confissão foi seu marido, José Roberto La Máquia, dono da Crefisa e grande responsável pelas tratativas para a compra da SAF do Vasco. O La Máquia deu uma entrevista admitindo a chance de a Leila, num futuro não tão distante, ocupar algum cargo em São Januário. Abre aspas para o La Máquia, ela pode ajudar o Vasco. Pode ser que sim, pode ser que não. São coisas para o futuro, mas tudo isso, claro, depois que ela terminar o mandato com o Palmeiras. Aí já não vai ter mais nenhum vínculo com o Palmeiras. Ela não pode participar disso agora porque está envolvida 200% no Palmeiras. Vale a lembrança de que a Leila chegou a cogitar um terceiro mandato no Verdão, para que em vez de dezembro de 2027, ela ficasse no Palmeiras até dezembro de 2030. Mas a rejeição de pessoas muito próximas a ela na política do Palmeiras fizeram com que a Leila desistisse, pelo menos temporariamente, dessa ideia. E é diante desse cenário que a gente imagina que a Leila tenha seus dias contados no Verdão. Ela fica mais 1 ano e meio e se despede do clube. Por conta da vontade da Leila Pereira em permanecer no futebol, e ela já tornou isso claro de forma pública, é que começaram a existir as especulações de que o José Roberto La Máquia estaria comprando o Vasco. Depois, a informação que veio a público é de que Marcos La Máquia, o filho do dono da Crefisa e enteado da Leila Pereira, é quem estava adquirindo a SAF Cruz Maltina. No fim das contas, o La Máquia, pai e dono da Crefisa, deu uma entrevista recente admitindo que está por trás da operação que envolve seu filho e o Vasco da Gama. Mas o José Roberto La Máquia afirmou que só vai efetuar a compra do Vasco se Pedrinho estiver na presidência do clube. Vale a lembrança de que o Pedrinho foi afastado por uma decisão da Justiça, embora essa decisão seja temporária.
abre aspas para o dono da Crefisa, sem o Pedrinho na presidência não há investidor, pelo menos não será o Marcos. E eu não vou me meter com esses caras porque não valem a comida que comem. Ele se refere aos opositores do Vasco que acabaram por conseguir o afastamento do Pedrinho. E o Lamacchia completa, então vou cair fora, não posso fazer nada. Mas com o Pedrinho ele vai fazer o Vasco ser o maior clube da América do Sul. E outra coisa, o Marcos não vai vender o clube. Ele não quer negociar o clube futuramente, como muitos bancos fazem. Você, vascaíno, vê como todas essas declarações do Lamacchia, use espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo.